Olá para Estamos você lá, que né? está para você que está ligado na Rádio Nama, para você que está ligado no Facebook, para você que está nos acompanhando também no YouTube, você que está nos acompanhando no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, você que nos acompanha em todas as plataformas, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Na verdade, este é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, que já está há 8 anos no ar. Nós temos o programa Globalizando na Rádio Nama, e agora nós expandimos os nossos trabalhos também por todas essas mídias sociais, e você é muito bem-vindo no nosso programa. O nosso intuito é conversar sobre temas internacionais e suas interfaces locais e regionais. Hoje, dia 5 de junho, não poderíamos deixar de falar de uma data muito importante, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Nós estamos, eu diria, um dos centros de discussão do meio ambiente no mundo é a Amazônia, e nós não poderíamos ficar de fora dessa discussão. É por isso que hoje nós vamos conversar sobre a Amazônia nos debates ambientais contemporâneos. Para conversar com a gente, eu queria dar as boas-vindas ao nosso convidado, o pesquisador Paulo Barreto. Ele é mestre em Ciências Florestais pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, graduado em Engenharia Florestal pela UFRA, aqui de Belém do Pará, e atualmente ele é pesquisador associado do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, e membro do Observatório de Comércio e Ambiente na Amazônia, OCAA. Paulo, muito obrigado pela sua presença no Globalizando. Olá a todos, boa tarde. Obrigado pelo convite, professor Mário. É sempre bom falar dessa temática, né, Paulo? Porque é uma temática desafiadora. Você que está na linha de frente sabe que essas discussões todas acabam por questionar qual é o papel da Amazônia nesse contexto, né? Sim, a Amazônia tem um papel global, né, bem importante. A floresta que tem uma relação com o clima global, contribui para modelar ali como é que o clima se comporta, né, tanto na região aqui do Brasil, no resto da América Latina. E um tema-chave é o desmatamento, né, quando tem o corte da floresta e depois a queimada ali para limpar o solo, tem uma poluição que é emitida, e isso acaba influenciando, também aumentando, né, o aquecimento global. Então, isso passa a ser também um grande interesse global, aliado também ao fato de que temos aqui na Amazônia uma das maiores biodiversidades do planeta, né? A grande diversidade de espécies e também uma grande diversidade de povos, né? Os povos originários aqui da região, várias culturas, várias línguas, então tudo isso chama a atenção nacional e global também. Legal, olha, nós vamos conversar então com o Paulo Barreto, e eu não faço o programa sozinho, aliás, quem faz o programa são acadêmicos de Relações Internacionais. Quero dar boas-vindas para a acadêmica do 5º semestre de Relações Internacionais, Maria Clara Madorra. Tudo bem, Madorra? Olá, boa tarde, professor Mário Tito, tudo bem? Boa tarde à nossa equipe, ao Paulo, a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui mais esse sábado com vocês. E não esqueçam de seguir a gente, hein, lá no nosso Instagram. Nos acompanhem, @Programa Globalizando. Legal, Maria Clara. Quero dar as boas-vindas também à acadêmica do 7º semestre de Relações Internacionais, Érica Nascimento. Érica, sempre muito bom falar desse tema, né, Érica? É maravilhoso falar desse tema, e a nossa região não tem como não falar, não é mesmo? Gente, boa tarde, Paulo, equipe Globalizando, aos nossos ouvintes, e gostaria de convidá-los também para nos seguir lá no Facebook, programa Globalizando. Podem enviar suas dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. Legal, Érica, obrigado. E completando o nosso time de apresentadores, diretamente de Lisboa, Portugal, a acadêmica do 7º semestre, Emi Vilas Boas. Tudo bem, Emi? Tudo ótimo, professor Mário Tito. É sempre um prazer estar aqui. Sejam muito bem-vindos a mais uma live de qualidade desse programa incrível. E eu quero lembrar vocês que vocês podem seguir a gente também no Twitter, que é @pglobalizando, que tem sempre coisa de qualidade por lá. Legal, então, olha, tem comentário já chegando, antes de nós começarmos a conversar com o Paulo, tem comentário chegando. Edu, põe pra gente, o Eduardo hoje vai comandar a nossa transmissão. Carol Nascimento está dizendo: já estou ligada no Globalizando, tema importantíssimo, parabéns, pessoal. Obrigado, Carol, e já vamos começar logo com a primeira pergunta. Deixo para você, Érica Nascimento.
Isso mesmo, professor. A primeira pergunta ela vai ser ao vivo. A Ana, que está aqui já com a gente, ela vai fazer diretamente a pergunta para o Paulo. Oi, Ana, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem? Eu posso fazer a pergunta? Claro. Certo. O que eu queria perguntar é se a respeito de quais os atuais problemas brasileiros para a manutenção do ecossistema amazônico e que desafios a gente tem para contornar eles. Obrigado, Ana, pela pergunta. Tem várias questões, né, envolvidas aí quando você fala de conservação, a proteção. Um grande tema é o desmatamento, e cerca de 90% do desmatamento está associado à pecuária, ou seja, a criação de gado bovino. O que acontece? Que as pessoas desmatam ali, plantam o capim e depois criam ali gado. Uma boa parte disso é ilegal, cerca de 90% aí desse desmatamento tem sido legal, e uma boa parte, quase 40%, acontece no que a gente chama de terra pública. Tem terra que é privada na Amazônia, mas também tem muita terra que pertence a todos nós, são ali terras públicas. E tem uma prática ilegal de invadir essas áreas, de desmatar para depois vender, ou para ficar usando ali de forma informal. Então, tem que melhorar a fiscalização e aplicar, de fato, as penas. O Brasil tem regras, né, contra isso. Fez bem no passado o combate a esse desmatamento. O Brasil reduziu ali 80% da taxa do desmatamento, mas tem afrouxado esses controles. E aí, as pessoas ilegais, elas leem muito claramente esses sinais. Falam, bom, o governo deixou de controlar, eu vou atuar e vou ganhar dinheiro. Então, é esse movimento que está acontecendo agora. Agora, aí ligando até com o tema internacional, a carne que é produzida aqui, uma parte é vendida internacionalmente e outra, ela também é financiada, né? As empresas que operam aqui, em parte delas têm financiamento internacional. Então, aumenta agora a pressão sobre essas empresas, sobre esses consumidores, para também ajudar nesse controle. Então, esse é um tema-chave no debate internacional. Qual é o papel dos financiadores, qual é o papel dos compradores desses produtos? Isso tem que ser acirrado, isso tem resultado em pressão sobre as empresas atuando aqui e forçando aí algumas delas a começarem a melhorar suas atividades. E também pressionando os próprios governos, né, estaduais e federal, para que também melhore esse controle. Então, isso passa a ser um tema internacional, até porque, como eu falei, tem a participação através de financiamento e de mercado dessas internacional. Legal, muito bom. Ana Vitória, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Globalizando. Sua pergunta sensacional que aprofunda a nossa temática. Obrigado, Ana Vitória. Eu que agradeço a todos aqui. Muito obrigada, professor Paulo. Muito obrigada, professor Tito. Uma boa tarde. Eu vou continuar acompanhando o programa daqui. Muito legal. Eduardo, tem 2 comentários, né? Põe para a gente aí, para a gente logo repercutir aqui no nosso programa. E a Paula Castro está dizendo, olha só, tema importantíssimo, com um convidado super especial, parabéns à equipe, obrigado, Paula. E tem também a Larissa Schoenberger dizendo, globalizando sempre, trazendo temas atuais e de extrema importância para os convidados, né? A Eliana Oliveira, que maravilhoso, globalizando, explanando sobre a Amazônia. Um abraço, Tito, sou de Vigia de Nazaré. Um abraço para a galera de Vigia de Nazaré, minha querida cidade. Obrigado, Eliana. Paulo, antes de nós passarmos para a EMI, eu queria só dizer para você, é muito mais difícil hoje você discutir a Amazônia percebendo esse enfraquecimento da legislação ambiental, não é mesmo? Sim, isso é uma pena o que está acontecendo. E aí o trabalho de conservar fica mais difícil. Mas eu diria que tem sido também muito... eu não estou desesperado, porque tem uma reação importante, né, da sociedade brasileira. As pesquisas de opinião mostram que 90% aí da população tem um apoio à conservação. Uhum. Isso tem favorecido, né, ali, campanhas, né, contra medidas no Congresso que enfraqueceriam ainda mais a legislação. Isso tem resultado em pressões para os órgãos operarem, e também pressão sobre as empresas. Então, nesse momento em que o governo
quase que abdica ali do seu papel, tem outras instituições entrando para fazer um papel, e eu acho que aí é um convite para as pessoas procurarem aí as formas de engajamento para fortalecer esse papel que vai além do governo. Muito legal, nós estamos conversando aqui no Globalizando com Paulo Barreto, ele é pesquisador associado do IMAZON, Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia. Nós costumamos, no programa Globalizando, fazer uma viagem pelo mundo da notícia. E agora, Emi, você que está lá do outro lado do Atlântico, começa com você. E para que país nós vamos? Eu vou voltar para o outro lado do Atlântico que vocês estão, porque começa na Bolívia, professor, do jornal El Diário desse país, e ele diz o seguinte: povos nativos da Amazônia boliviana acusam a mineração a céu aberto de ser a causadora de grande parte de seus problemas. Né? Esses povos acusam os mineradores de causarem danos tanto à flora quanto à fauna do local. E aí, Madorra, o que é que você tem a dizer a respeito dessa temática tão importante? Professor, puxando aqui a fala do Paulo, né, que ele acabou de compartilhar com a gente, levando para o nosso curso, né, de Relações Internacionais, é um ponto muito importante da participação, né, da sociedade civil global, que inclusive dentro do nosso curso, nas nossas aulas, a gente se questiona onde é que ela se insere, como é que ela trabalha, e aí a gente vê, num caso desse, né, a importância da sociedade nesse concerto internacional como força mesmo, como potência. E a nossa equipe de conteúdo mandou aqui para a gente que, com o acelerado desenvolvimento durante os anos 60, a degradação ambiental passou a ser motivo de preocupação durante discussões internacionais. Como resposta, ocorreu em 72 a Conferência de Estocolmo, né, a primeira reunião internacional sobre meio ambiente pela Organização das Nações Unidas, e a partir de Estocolmo, conferências e agendas sobre o meio ambiente foram ganhando cada vez mais importância internacionalmente, sendo atualmente indispensáveis para a atuação internacional de um país, né? E Paulo, a Emi falou numa temática tão sensível, né, que é a mineração, especialmente nos ambientes de territórios indígenas, e a Maria Clara está falando da preocupação internacional. Como é que você está vendo esse problema, né, de um avanço tão grande do interesse na mineração e a consequente devastação ambiental nesse processo? A mineração, acho que é importante, talvez, dividir em duas partes, né? Tem uma mineração mais organizada, ali, que são empresas que têm algum tipo de controle, tem que fazer um licenciamento, tem um alvo ali, tem acontecido acidentes e tem pressão para elas serem responsabilizadas, né? Isso é uma área. Tem uma outra área que é mais descontrolada, que aí a gente fala aí dos garimpos, né? Que são ilegais, não tem ali nenhum licenciamento, tipo de controle, contaminação geral. Em termos de área, ela não faz tanto desmatamento ali quanto a pecuária, mas tem um poder poluidor muito grande ali e desestruturação do que a gente chama ali de rede hidrográfica, né? Ele atua, basicamente, tem um rio e as pessoas começam a escavar e usar grandes jatos de água para desmontar aquele solo e depois fazer ali o processamento daquele material usando mercúrio, né, para se conectar, coligar ali com o ouro, né? Então, e esse mercúrio acaba aí sendo disseminado. Então, tem uma rede de impacto ali sobre a água e de contaminação também que é muito relevante. O Ministério Público tem feito aí trabalhos fazendo o que a gente chama de mapear o dinheiro, né, para quem é que está financiando e para onde vai esse dinheiro. Então, esse é o tipo de ação que é muito importante. E acaba chegando também tem um impacto internacional, esse ouro sendo exportado, por exemplo. Legal, quem está com a gente é o Paulo Barreto, ele é do Instituto do Homem da Amazônia, do IMAZON, uma discussão sensacional hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente. Tem gente comentando o programa de hoje, Eduardo, por favor. O Sérgio Salles está dizendo, eu estava ansioso para esse programa extremamente importante, parabéns para a equipe. Obrigado, Sérgio. É um tema dos mais importantes e por isso que tem pergunta chegando, né, Emi? Exatamente, professor Marti, tem mais uma pergunta que chegou para o nosso convidado, e a Iracema Sacramento, que perguntou aqui pelo nosso Facebook, perguntou o seguinte: quais as principais políticas para tentar diminuir o fluxo de desmatamento na Amazônia? Paulo?
Esse tema do desmatamento ele é muito estudado, né? Tem muita pesquisa científica sobre quais são as causas e o que é que funcionou ou não contra o desmatamento. Então, eu vou responder aqui baseado nessas evidências. Primeira coisa é que tem lei contra o desmatamento. Então, quando o governo usa de fato essa lei, fiscaliza e aplica penas, ou cobrar multa, ou confiscar bens, como tratores, máquinas ali associadas ao crime, o desmatamento de fato cai. Tem uma outra coisa que funcionou também, foi o governo restringir crédito rural só para quem estava ali funcionando legalmente, porque tinha gente que pegava o crédito e acabava usando para desmatar. Isso também funcionou. Uma outra coisa é um boicote de consumidores bem como um target, né, com um alvo ali bem específico. Então, por exemplo, tinha empresas que compravam soja associada a desmatamento e, após uma campanha, as empresas deixaram de comprar. E isso ali também reduziu o desmatamento associado à soja. Interessante, né, Paulo, que essa é uma discussão muito interessante, porque a própria Amazônia ela foi fruto um pouco desse avanço, né? Tem aquele documentário que eu costumo, inclusive, usar nas minhas aulas, que é Sob a Pata do Boi, que mostra que justamente a Amazônia foi sendo desbravada a partir da pecuária. Isso traz um malefício muito grande até para o equilíbrio ambiental, né? Exato. Eu até ajudei a coproduzir lá esse documentário com uma equipe de jornalistas, e foi bem interessante, porque contou a história dos incentivos que, no passado, o governo deu, e aí uma mudança de política. Tinha essa visão, vamos ocupar a Amazônia de qualquer jeito para desenvolver, só que a gente tem aprendido ao longo dos anos que um desmatamento excessivo ele começa a prejudicar a própria agropecuária. Como eu falei, a floresta ela tem uma influência no clima. E já se desmatou quase 20% da Amazônia. E com a mudança do clima global e uma perda de vegetação local, o que a gente está vendo agora já é uma redução de chuvas na própria Amazônia, que prejudica a própria agricultura. E vocês devem estar acompanhando o debate sobre crise hídrica no Brasil. Exato. E vocês também talvez já ouviram falar nos chamados rios voadores. A gente tem a floresta aqui na Amazônia, e ela cicla uma água que vai para a atmosfera, e ela é carreada para o resto do Brasil e da América do Sul. Então, a Amazônia aqui influencia chuva em outras regiões. Então, essa mudança de clima global e desmatamento, ele já provoca também uma crise hídrica que afeta, por exemplo, geração de energia. Muito legal mesmo, uma discussão muito boa aqui no programa Globalizando, né, Mi? Exatamente, professor. Eu queria fazer um comentário em cima do que o Paulo falou sobre o desflorestamento da Amazônia, até mesmo porque isso começa a afetar o mundo inteiro. E, por exemplo, a União Europeia começou negociações novamente com o Mercosul para fechar um acordo comercial entre os dois blocos, no caso, né, mesmo que o Mercosul ainda esteja meio não na União como a União Europeia. Mas o que acontece a maioria dos países estão tendo dificuldade de fechar um acordo com o Mercosul por causa das políticas brasileiras de desmatamento da Amazônia. Mesmo que o presidente atual tenha dito que até 2030 o desmatamento seria reduzido, isso não está acontecendo, e países, principalmente como a França, estão impondo muita força nesse sentido de compromissos em relação ao desmatamento, ao cumprimento do Acordo de Paris, e além das normas ambientais e sanitárias para a exportação de produtos para a União Europeia. Então, eu acho que isso acaba influenciando não só as questões brasileiras no sentido humanitário e ambiental, mas está começando a afetar o Brasil economicamente também. Muito legal, Emi, muito obrigado. Inclusive, a Emi, estando lá na Europa, ela pode perceber um pouco a reverberação dessas questões lá no centro, né? Nessa questão mais europeia, muito interessante. Aliás, interessante também a nossa viagem que a gente faz pelo mundo da notícia. Queria te perguntar, Madorra, de onde vem essa notícia agora? Professor, essa notícia vem aqui de um país vizinho, o Peru, do jornal El Universo, e diz que o plano de economia verde apresentado pelo presidente equatoriano procura tirar o país da última posição do ranking de desempenho ambiental,
através da implementação de técnicas produtivas mais sustentáveis e um aumento de proteções ambientais. Porém, a questão de como isso será financiado deixa as metas do plano em dúvida. E é muito interessante, Madorra, isso que tu estás trazendo, porque a gente também não pode esquecer que nós temos um programa das Nações Unidas para o meio ambiente, que é justamente voltado para a proteção do ecossistema, para a promoção do desenvolvimento sustentável também. Esse programa ele vai ser a principal autoridade global que vai determinar a agenda internacional sobre o meio ambiente e vai promover a implementação coerente de dimensão ambiental do desenvolvimento sustentável. Então, ele vai ter como missão, né, prover a liderança e encorajar parcerias na proteção do meio ambiente, inspirando, informando, permitindo que países e pessoas melhorem sua qualidade de vida sem comprometer gerações futuras, que é o que a gente vem batalhando, né? Sempre procurando melhorar sem comprometer outras gerações. Muito legal. Paulo, essa discussão que a Madorra e a Érica levantaram segue um pouco o que você falava, que a gente precisa entender para onde está sendo financiado. Tem o famoso mote, né? Follow the money, ou seja, siga o dinheiro, para onde é que está indo. Tem muito interesse envolvido também, né, Paulo? Sim, eu queria comentar ali sobre o estudo da situação do acordo, né, do Mercosul com a União Europeia. Eu fiz um estudo sobre isso. Foi até curioso, não estava planejado, mas no dia que o Brasil, a delegação brasileira estava em Bruxelas assinando o acordo, eu também estava lá. E eu estava lá no Parlamento Europeu, conversando com os novos deputados que tinham sido eleitos, né, os parlamentares, né, europeus. E foi muito interessante, porque era uma geração de várias pessoas muito jovens, muitas mulheres ali que tinham sido eleitas, com uma participação e preocupação ambiental e social muito grande. E essa geração nova está cobrando realmente que a União Europeia tenha um comportamento, aprove políticas que de fato tenha uma proteção ambiental. E ali eles são cobrados, né, pelos seus eleitores. Não só os jovens ali que não querem estar associados à destruição, mas também o setor privado, parte do setor privado, que está sendo obrigado lá a seguir novas regras ambientais, e eles não querem competir com produtos oriundos de regiões que não respeitam meio ambiente, porque tem uma competição injusta. Então, os fazendeiros que têm que ir lá adotar novas tecnologias, reduzir as emissões de carbono, eles falam, bom, a gente vai competir com quem está emitindo muito carbono, isso é injusto. E eles vão lá e cobram. E o Congresso lá, o Parlamento Europeu, eles têm uma pressão muito grande para, de fato, responder. Então, foi muito interessante esse contato com os parlamentares lá, nesse dia que o Brasil estava comemorando o acordo. E até hoje ele não foi fechado, justamente pelo comportamento do governo brasileiro. Muito bem, quem está com a gente no programa Globalizando de hoje é Paulo Barreto, ele é pesquisador do IMAZON, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, e também membro do Observatório de Comércio e Ambiente na Amazônia. E nós estamos recebendo um monte de comentários, fazer o possível para citar todo mundo, tá, Eduardo? Muito bom a repercussão no nosso programa e a participação daqueles que estão nos acompanhando. Põe aí, Eduardo, para a gente os comentários, para a gente logo começar a dar esse feedback. Thaís Santos dizendo muito bom, obrigado, Thaís. Quem mais? O João Caio Cunha. O programa está maravilhoso. Obrigado, João Caio. Meus parabéns à equipe. Obrigado. Um tema muito importante, diz ele. Legal. E quem mais, Eduardo? A Agatha Poliani está dizendo o seguinte: muito lindo ver um dos meus temas preferidos de extrema relevância sendo discutido. Parabéns à equipe, sempre arrasando. Obrigado, Agatha. Tem também comentário da Ana Correia, tema de suma importância para o Brasil e para o mundo. Muito legal, Ana Correia. Tem também a Yuki Kawai. É muito interessante saber os detalhes sobre o desmatamento da Amazônia e o que acontece na região. Parabéns a todos pelo programa. Obrigado, Yuki. A Luísa Veiga, muito importante debater sobre a ameaça que a nossa região sofre, ainda mais num contexto em que gestores importantes estão sendo investigados. Parabéns pelo programa. Legal, Luísa. Obrigado.
Tem mais, o Henrique Kuroda está dizendo muito bom, parabéns pela discussão, obrigado, Henrique. Tem também a Camila Neres, está dizendo muito bacana ver internacionalistas da Amazônia debatendo a Amazônia. O programa de hoje está incrível. Obrigado, Camila. E o Romário Alencar está dizendo, querido professor Mário Tito, parabéns pelo programa e pelo tema, não poderia ser outro. Professor, é impossível e incoerente pessoas defenderem a conservação da natureza e não ser contra um governo que não faz nada para proteger o meio ambiente. Fica aqui o meu repúdio a todos, de alguma forma, fazem parte deste desgoverno, liderado pelo incompetente que ocupa a presidência da República. O Romário, obrigado, Romário. A Jennifer está dizendo o seguinte, um tema muito importante para ser discutido, parabéns à equipe. É isso, né, Eduardo? Chegamos ao final dos comentários e é muito bom que você está repercutindo com a gente o nosso programa. Vamos, então, para a terceira parte, tem pergunta chegando e eu acho que quem tem que apresentar agora é você, Madorra. Opa, meu microfone aqui, sou eu mesmo, professor. A nossa pergunta vem do Twitter, foi feita pela Luísa Vasconcelos. Ela questiona como as atividades econômicas do país, a exemplo da agricultura com o cultivo de soja e da pecuária com a criação de bovinos e suínos, podem desgastar o meio ambiente. Paulo. Como eu mencionei antes, a atividade que mais influencia em causa de desmatamento é a pecuária. Isso a gente sabe porque a gente usa a imagem de satélite para saber o que tem nas áreas que já foram desmatadas, né? E aí tem vários trabalhos mostrando aí cerca de 90%. Tem uma rede de instituições que tem feito esse levantamento, chama MAP Biomas, vocês podem entrar na internet e achar, e lá mostra cerca de 90% ali da área desmatada como pastos, né? Então, essa atividade está muito ali ligada. Agora, a gente pode ficar a perguntar o seguinte, bom, e como é que a gente faz, né? Já que tem que produzir, como é que faz para parar para desmatar? Só que o que a gente sabe também, usando imagem de satélite e levantamento de campo, é que o uso da terra tem sido muito ineficiente. Tem ali 25%, 30% da área que está desmatada, que é muito degradada, mal usada. É como se você tivesse uma fábrica e tivesse ali um terço da sua capacidade de produção com as máquinas sem manutenção. E aí você diz, não, eu tenho que abrir mais uma fábrica aqui para produzir. Então, bom, você não está nem usando bem sua máquina, suas máquinas, vá lá e melhore o uso das suas máquinas. É caro investir numa nova máquina, é caro desmatar, a gente destrói muita coisa desmatando. Então, é esse o pensamento que a gente tem que ter, dizer, olha, vamos usar melhor a área já desmatada, a Embrapa, né, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, vários fazendeiros já estão adotando essas tecnologias, e é possível o Brasil, de fato, continuar produzindo sem ter que desmatar novas áreas. Houve, inclusive, né, Paulo, essa ideia, eu me lembro, eu fiz a minha dissertação sobre o INCRA, as origens do INCRA, né, e o documentário fala também, o pessoal, no relato do INCRA é o seguinte, a galera vinha para cá, para Belém, e colocavam ele no caminhão, e a primeira coisa que davam para ele era uma motosserra, era um material de desmatamento, porque a ideia era colocar logo o pasto ali. Então, já desde a origem tem esse processo. Talvez agora precise quebrar essa lógica, né? Para dizer, não dá mais para fazer assim, porque seja você não ganha nada fora, o comércio está exigente, como o Emi falou, seja porque você não pode mais ir contra a legislação ambiental, né, Paulo? Isso era o tipo de política que existia, esse incentivo oficial ali na década de 70 e uma parte ainda dos anos 80, como eu falei, incentivo para desmatar, mas essa política vem sendo mudada ao longo do tempo, com uma parte de retirada de dinheiro, melhoria da legislação ambiental, e a ciência também avançou muito ao longo do tempo, mudando essas ideias, né? Essa ideia que a gente pode desmatar para sempre, que a gente vai sempre aumentar a produção fazendo isso, a gente já entende hoje com as pesquisas que isso não é mais necessário. E, de fato, é perigoso para o próprio Brasil, porque afeta a produção agropecuária por causa da seca. Legal, olha, nós estamos hoje, dia 5 de junho, falando do Dia Mundial do Meio Ambiente, conversando sobre a Amazônia, nesse contexto, né, de discussões sobre o meio ambiente internacional. E nós fazemos uma viagem pelo mundo da notícia. Nós já viajamos para o Peru, já passamos na Bolívia, e agora, Érica, onde nós vamos buscar a notícia?
Nós vamos lá no Reino Unido, no jornal The Guardian, que diz o seguinte: nos últimos 10 anos, a Amazônia brasileira liberou mais carbono na atmosfera do que absorveu. Equipe de pesquisadores internacionais publicou recentemente um estudo que aponta que entre 2010 e 2019, a Amazônia brasileira tem soltado mais de 20% de carbono do que está absorvendo da atmosfera. Inclusive, tem um estudo do Instituto Agronômico Francês que já afirmou, através de números, como eles dizem, né, que a Amazônia é considerado um emissor líquido de carbono e que a humanidade ela não pode mais depender da floresta para absorver a poluição. E partindo disso que a Érica está falando, dentre os principais problemas ambientais que estão em pauta no mundo hoje é a poluição do ar e as mudanças climáticas, né, em razão ao excesso da emissão de dióxido de carbono na atmosfera, que é um produto direto da queima de combustíveis fósseis e do desmatamento para a agricultura, né. Para além disso, outra questão é a degradação do solo em razão à exploração excessiva das pastagens, das monoculturas e da erosão. Cerca de 12 milhões de hectares de terras agrícolas são degradados seriamente todos os anos, segundo as estimativas da ONU. Tem uma lógica, né, Paulo, nessa história, que é a lógica do avanço do interesse do capital internacional sobre a Amazônia, o aumento desse interesse de empresas que fazem a exportação de alimentos, ficando aqui na Amazônia praticamente nada. Você é do Amazonas, Instituto do Homem da Amazônia, né? O ser humano que mora aqui sofre muito com essas dinâmicas do avanço do capital, não é isso? Tem o investimento aqui, ele tem ele é, de fato, a maior parte é nacional, né? Uhum. Claro que também tem aí as empresas que são multinacionais. No caso da carne, a maior parte do produto é para o Brasil, 80% da carne consumida, produzida no Brasil, fica no próprio Brasil. Então, tem uma responsabilidade brasileira grande e, claro, tem uma responsabilidade também internacional, né, desse investimento. Aí a questão é como é que a gente controla esses investimentos para que fique mais benefício e a gente reduz esses impactos negativos, né? Aí, como eu falei antes, tem as leis. Infelizmente, o esforço para fazer cumprir essas leis tem caído. Por isso que hoje é muito importante essa pressão para que esses investidores tomem a responsabilidade. Muitas vezes o setor privado reclama dos governos e diz, olha, o governo não presta, o setor privado é que sabe fazer, o governo só atrapalha. Então, acho que agora existe um momento muito bom para o setor privado mostrar o seu valor, no sentido de dizer, olha, o governo não está fazendo o que tem que fazer, aqui o setor privado tem que adotar as melhores práticas. Algumas empresas já começam a fazer, inclusive por causa dessa pressão que eu falei, mas ainda tem que avançar muito. Uma coisa que é decepcionante aí vindo do setor privado é que muitas vezes a empresa anuncia um compromisso, mas com um calendário de implementação muito gradual. Aí vai dizer, eu vou completar aqui a adoção dessas práticas até 2025. 2025 está muito longe. A empresa já tem informação, por exemplo, um frigorífico que atua na Amazônia, a gente mapeou isso, eu sei quantas empresas frigoríficas tem na Amazônia, onde eles estão, as regiões que eles compram, e qual é o risco de desmatamento associado com cada território de atuação dessa empresa. Uhum. Isso é informação pública. Então, essas empresas têm que mudar o comportamento agora, para, de fato, reduzir drasticamente o desmatamento. Isso é possível. Então, é bom que as empresas comecem aí a anunciar os seus programas de mudança, mas a gente não tem que esperar até 2025, não. Tem que fazer agora. Muito legal, viu? Muito legal mesmo. Inclusive, como diz um economista famoso, o Keynes, dizendo, no longo prazo todos estaremos mortos, né? Então, ficar dando prazo muito longo, a gente, de alguma forma, não resolve os problemas mais urgentes. Olha, tem muita gente comentando, tem mais 2 comentários, é isso, né, Eduardo? Ponha para a gente, por favor. O Henrique Kuroda fala o seguinte, Amazônidas discutindo sobre a Amazônia, muito mais profundo do que qualquer outro analista do Brasil. Sorry, Brasil, diz o Henrique. Obrigado, Henrique. Tem mais alguma coisa? Tem. A Suelen está dizendo o seguinte, boa tarde, professor Mário Tito e professor Paulo.
quais os problemas ambientais mais relatados no Brasil atualmente? Aí ela parabeniza a equipe do Globalizando. Acho que dá para responder, né, Paulo? Quais os problemas ambientais mais relevantes? Bom, o Brasil tem vários tipos. Acho que aqui é importante comentário, né? Muita gente fala, o Brasil é o país que mais conserva e tal. E aí acho que tem uma confusão entre ter uma riqueza natural e o outro é como a gente faz a gestão desse recurso natural. De fato, o Brasil é muito rico em recursos naturais. Floresta, água, tudo que você pensar. Agora, como é que a gente faz a gestão desse patrimônio? E aí tem um levantamento sobre isso. A universidade onde eu estudei, a Universidade de Yale, nos Estados Unidos, eles fazem um relatório que é o índice de desempenho ambiental, que é outra coisa, né? Você tem um recurso e como você faz a gestão disso. Nesse levantamento, o Brasil está muito mal. Fica lá em 70ª posição. Porque a gente, por exemplo, o saneamento no Brasil é muito ruim, metade da população não tem saneamento. Então, a poluição das águas é horrível. A gente tem muita floresta, mas a gente é ali um dos países que mais desmata no mundo. Então, são duas coisas, por exemplo, aqui, que a gente pode e deve melhorar muito rapidamente. Quando a gente pensa em saneamento, que é uma coisa... A gente está lá no século XVIII, em vez de ter todo mundo com saneamento. Isso tem consequências sociais enormes, né? Capacidade de aprendizado e tudo mais. E a outra como eu falei, a poluição, o desmatamento. E aí tem uma coisa que é importante, muita gente tem um levantamento que eu falei de novo do Mapa Biomas, que quando a gente fala assim, a emissão dos gases do efeito estufa, né, que são esses gases que causam o aquecimento do planeta, muitas vezes a gente fica pensando ali na indústria e tal, mas sabe quais são os municípios que mais emitem carbono quando você pega ali a per capita? São municípios da Amazônia. E o campeão é aqui no Pará, São Félix do Xingu. Porque emite muito, tem muita queimada. Os países mais industrializados, grande parte da poluição vem da indústria, mas no Brasil, com toda essa queimada, vem principalmente da agropecuária e do desmatamento. Muito interessante, nós estamos com o Paulo Barreto, ele é pesquisador do Amazon, profundo conhecedor das questões ambientais na região, e é muito bom saber que você está participando do Globalizando. E é interessante também, sabe por quê? Porque o nosso programa, ele nasce na rádio. Há 8 anos atrás, nós começamos o programa Globalizando na Rádio Nama. Você que está nos acompanhando também pela rádio sabe disso. 8 anos que a gente está no ar. Só que o programa, ele tinha uma ideia de ter uma playlist dentro, né? A gente conversava e colocava uma playlist marcada por músicas do mundo todo. Veio a pandemia, entramos na live, a gente não pode estar postando música, colocando música aqui, porque tem as restrições do YouTube, de todas as redes. E aí, Luísa Veiga, você que é a coordenadora da equipe de playlist, nós encontramos uma saída, né, Luísa? Sim, Tito. Boa tarde, Tito. Boa tarde, professor, quem está apresentando a live também, e quem está assistindo, tanto pelo Facebook, quanto pelo Spotify, pela Rádio Nama, sejam todos muito bem-vindos. E, bom, como o professor Tito já estava explicando, a gente teve essa adaptação depois que a gente saiu da rádio por conta da pandemia. A gente ainda está lá, só que, por enquanto, a gente está tendo oficialmente aqui, mas a playlist está ainda separada do programa, né, infelizmente. Mas a gente continua preparando elas continuam sendo postadas tanto no YouTube, quanto no Spotify, quanto no Deezer, e é sempre de acordo com o tema da semana. Então, agora a gente preparou essa playlist com um tema sobre a Amazônia, então a gente selecionou músicas de países que tem uma grande participação em conferências ambientais. Então, a gente tem Suécia, tem Dinamarca, África do Sul, Estados Unidos, que tem voltado para essas discussões no âmbito internacional. Também tem Reino Unido, Itália, claro, né, professor Tito, e também não pode faltar o Brasil.
Legal, Heloísa, e é sempre bom dizer para o aquele que nos acompanha, que é uma pesquisa profunda para sair um pouco dessa centralidade, desse etnocentrismo musical, né, Heloísa Veiga? Sim, a gente está pesquisando, acaba saindo da nossa bolha, da nossa zona de conforto, e a gente espera que quem está acompanhando o programa possa se permitir conhecer essas músicas também, sair dessa bolha também, ainda mais porque quando a gente está na rádio, a gente também prepara um textinho explicando por que o país que a gente escolheu está lá. Mas como a gente agora só está trabalhando com as músicas, então a gente está se esforçando cada vez mais para trazer músicas que tenham relação com o tema ou que minimamente traga alguma discussão que dê para a gente relacionar com a discussão da live. Então, é bem interessante trazer músicas que tenham esses debates. Legal, Luiz. Agora diz pra gente quando é que a playlist vai estar disponibilizada. A partir de amanhã, a equipe de mídias vai estar disponibilizando para vocês acessarem, ou pelo Spotify, ou pelo YouTube, pelo Deezer, preferência de vocês. E é tudo programa Globalizando. É só pesquisar ou acessar o Linktree que a gente vai estar disponibilizando amanhã. Luiz, eu quero te agradecer muito pela apresentação agora, mas também pelo trabalho que você conduz, inclusive como amador, né, que faz parte da tua equipe, dessa pesquisa sensacional. Luísa, muito obrigado. É a participação especial do seu pet aí no programa, né? É o meu staff, tá aqui fazendo companhia, também é um fã do Globalizando. E obrigada a vocês que acompanham o nosso trabalho, que acessam, escutam lá toda semana. E a Amadorra, né, tá aqui representando, fazendo esse show, representando a nossa equipe. Legal, Luísa, você volta daqui a pouco para o encerramento do programa, tá bom? Obrigado. Vamos então agora, Érica Nascimento, para a última pergunta do programa. Nós estamos no último bloco, já está passando tão rápido, tão gostoso, né? É você, viu, Érica? Sim, o Vinícius Rodrigues mandou uma pergunta para o Twitter e ele quer saber de que forma o acordo entre União Europeia e Mercosul pode gerar impactos ambientais na Amazônia e como o Brasil tem atuado neste acordo. Paulo, já falamos sobre isso um pouquinho, né? Mais cedo. Tá. Bom, acho que primeiro é explicar o que é um acordo desse comercial, né? Tem países que compram e vendem um para o outro e tem regras ali, tarifas, né? Que são submetidas lá para determinados produtos. E o acordo, ele tira ou baixa essas taxas, significa que vai ficar mais barato comprar e vender, né, entre os países. Então, uma tendência é que aumente o comércio. Então, vai ter mais o Brasil comprando mais Mercedes da Alemanha, o Brasil vendendo mais, por exemplo, carne para a Europa, esse tipo de troca. O Brasil comprando mais vinho da França, iogurte lá da Bélgica e tal. Então, é esse tipo de impacto que tem em termos de aumentar o comércio. Aí a pergunta é, ao comprar esses produtos, vai ter mais impacto ambiental? Então, esse foi um estudo que eu fiz, e outras pessoas têm feito também estudos, que mostram que, em geral, esses acordos comerciais, eles tendem, sim, a elevar o desmatamento. Justamente por isso que eu falei, porque ele aumenta ali o comércio. Uhum. E aí, então, a grande pergunta, depois disso, bom, se um acordo comercial ele tende a aumentar o desmatamento, dá para fazer alguma coisa para que a gente evite isso? Então, aí entra as questões que a gente tem falado aqui, quais são as regras que o país tem, e aí é importante dizer que a União Europeia, ao assinar esse acordo, ele diz, bom, a gente está assinando esse acordo agora, mas num quadro referência de isso está associado à sustentabilidade. A gente não quer que esse acordo leve a mais desmatamento. Então, ali tem várias cláusulas que estão ligadas a evitar desmatamento e qualquer outro impacto ambiental negativo. Só que aí eu estudei o acordo, estudei os textos que advogados internacionais têm avaliado, e aí isso acho que é bem relevante para o público de relações internacionais, é o seguinte, num acordo desse, você tem cláusulas que são vinculantes, que se a pessoa não cumpre, tem uma penalidade. E outras são cláusulas ali acessórias, que diz o seguinte, olha, se não cumprir, a gente vai abrir
para fazer uma avaliação, e aí depois a gente conversa para ver se as pessoas cumprem. E o capítulo que trata dos temas ambientais, ele é esse acessório. Então, ele é fraco, né? Em inglês, o termo que se usa é assim, é um acordo sem dente, né? Porque ele não essa parte, ele não tem ali a força de lei, né? Ele não é vinculante nesse sentido, não tem ali os mecanismos de punição. Quando você vai para os outros itens, por exemplo, chamado dumping, né, que é você baixar os preços para se beneficiar do acordo, ele é vinculante. Não pode ter dumping, mas na parte... É como se fosse um dumping ambiental, né? Inclusive, o acordo diz o seguinte, o país não pode, depois de ser assinado, baixar os critérios ambientais para favorecer o comércio. E o Brasil, desde que assinou, tem feito isso sistematicamente. Então, o Brasil assinou, como eu falei, o acordo, que eles chamam, é um acordo em princípio, que é, olha, beleza, vamos assinar aqui, a gente vai seguir adiante, tem aqui as regras, e vamos fazer alguns detalhes e depois entra em vigor. E o acordo não entrou em vigor, porque o Brasil tem se comportado mal e tem sido o principal entrave ali ao fechamento desse acordo. Então, o Brasil continua prometendo que vai fazer o que deve, mas, na prática, tem feito tudo ao contrário. E aí as pressões sobre os negociadores, é importante também mencionar que o acordo ele tem várias instâncias de aprovação. A Comissão Europeia assinou, mas ele tem que ser validado pelo Parlamento Europeu e também pelos parlamentos de cada país individualmente. E o parlamento dos países aqui também teriam que validar. Então, o Parlamento Europeu ainda não recebeu ali a versão final, mas tudo indica que não apoiaria na versão que está atual, porque não sente firmeza de que o Brasil, de fato, cumpriria as regras que estão lá. Paulo, eu queria te fazer uma pergunta que é específica dentro do seu trabalho, né? Você é um dos que está na origem da criação do Amazon, né? Você está ali na origem da criação e de se pensar o Amazon como um instituto de pesquisadores mesmo. Qual é a missão do Amazon e, efetivamente, a importância dele nesse contexto que nós estamos conversando agora? A missão final, a gente quer que uma região que seja mais próspera combinada com a conservação. Todo mundo ali tem um desejo de educar seus filhos, ter oportunidade de emprego, de segurança, de melhores condições de vida, e que isso não seja associado à degradação, combinar com usos mais sustentáveis, seja na agropecuária, no uso da floresta. Então, é esse sonho aí do desenvolvimento sustentável, que é essa combinação. E aí, a ideia nossa a nossa contribuição para essa missão é produzir informação como essas que eu acabei de relatar, identificar quais são esses problemas que estão associados à degradação, testar soluções para resolver esses problemas, se associar, divulgar para pessoas que têm o poder de resolver, seja políticos que estão no poder, políticos que estão no Congresso fazendo lá proposta de mudança de legislação, e também o setor privado, né, as pessoas que decidem, e também com a sociedade em geral, que tem vários papéis, né? As pessoas votam, as pessoas investem, e esse é um tema crescente, né? Tem um economista de meio ambiente, um livro antigo, mas que é muito importante, que é chamado a ecologia do comércio, né? E ele tem uma sacada lá que eu acho que é bem interessante, porque muitas vezes a gente fala o que é que a gente consome, como isso impacta o ambiente, é super importante. Mas a transformação que a gente quer depende, em grande parte, em que a gente investe. Né? E a gente investe o que você investe. Você põe dinheiro na bolsa em empresas que estão associadas a crimes ambientais, é esse tipo de questionamento que você vai ter. Então, a gente, por exemplo, eu tenho estudado mais esse setor, em vários estudos que a gente faz, a gente
trata, por exemplo, desse tema do investimento. Então, informando as pessoas para empoderar, para ter melhores decisões. Esse é o tipo de contribuições. E a gente faz isso aí, pela descrição que eu já dei, participando de uma rede muito grande, né, de gente no poder público, no setor privado e na sociedade. Legal, é sempre um prazer te receber aqui no Globalizando, porque essas interfaces para nós que fazemos relações internacionais e para quem nos acompanha também, são mega importantes para mostrar, de um lado, a centralidade da discussão sobre a Amazônia, e para nós que somos da região amazônica e discutimos relações internacionais, eu costumo falar o seguinte: a gente forma internacionalistas para pensar a partir da Amazônia, e também entender o que o mundo, a dinâmica mundial, está se referindo à Amazônia. Eu acho que é um pouco isso. Eu quero muito te agradecer e, ao mesmo tempo, pedir para a Emi que tenha o último giro da notícia, né? Nós já fomos, então, para o Peru, para a Bolívia, fomos para o Reino Unido, e agora, Emi? Agora nós vamos para a Colômbia, professor, do jornal Semana. O Banco Mundial destina a doação de mais de 18 milhões de dólares para a conservação da floresta amazônica. Esses recursos são provenientes do Fundo Global para o Meio Ambiente e eles serão destinados a iniciativas que visam melhorar a governança florestal, institucional e comunitária, além de promover o uso sustentável da terra dentro da Amazônia. Gente, e com o passar dos anos, a Amazônia vem ganhando um grande espaço em debates e conferências internacionais, com a atenção voltada principalmente para a sua importância mundial, para a preservação da sua biodiversidade única e o desmatamento desenfreado, né, que a gente vê aí. Além do foco em proteção para a floresta amazônica, recentemente também vem sendo bastante abordada a questão de desenvolvimento sustentável, visando também mudanças ambientais e climáticas, além das relações comerciais, como a Emi estava falando agora na notícia. Legal. E aí, Paulo, seja a Emi quanto a Maria Clara, lembra uma coisa, né? Existe tentativa de governança, a governança internacional dos vários recursos e a governança mais interna. Você falava, por exemplo, da sociedade civil, você falava de setores empresariais, setor público e tal. Essa relação de governança é possível num mundo marcado pela busca do unilateralismo, né, com o Trump, com alguns governos tentando cada um farinha pouca, meu pirão primeiro. É possível pensar numa governança para a Amazônia nessas condições? Acho que até antes de pensar assim na governança da Amazônia, tem esforço para essa governança global, que tem vários temas, né? Biodiversidade, clima, tem conferências para tratar disso. É muito desafiador, porque você tem que negociar com muitos países. Agora, o que tem crescido é que, à medida que o problema vai se agravando, tem uma pressão que já vem fora até dos próprios governos, e tenho falado do setor privado, a sociedade sendo afetada, e isso aumentando uma pressão. Agora, nos anos recentes, tem aumentado uma crise, sim, de governança global, por vários motivos, né? A crise financeira lá de 2009, isso agravou, e depois teve ali o Brexit. Eu estava, como eu falei, em Bruxelas, lá na época da assinatura do acordo do Mercosul, e eles estavam querendo acelerar aquela aprovação, porque o Brexit ele enfraquecia a ideia da União Europeia. O Trump ele foi um golpe assim, forte nessa ideia também da governança. O Biden, voltando ali, sendo eleito, tem ali uma tentativa de voltar a ter ali mais cooperação internacional. A pandemia colocou ali mais um desafio adicional, né, de cooperação. Eu diria assim, a gente está vivendo, sim, um momento de crise, né, desses mecanismos internacionais, e diria que a eleição do Biden ele começa a ter ali alguma tentativa de retomada, né, desses mecanismos mais internacionais. Mas isso ainda é recente, e aí a gente está tendo que testar. Hoje saiu uma notícia, uma ideia do Biden, por exemplo, ter uma taxação sobre as multinacionais que seja mais similar, para não ter uma empresa migrando para outro país para se beneficiar de regras tributárias e tal. E eles conseguiram lá chegar num acordo. Isso é um tipo de novidade aí nessa retomada de tentativa de governança global. E aí, como você falou,
a gente tem que lutar, trazer as informações nesses vários níveis. Tem uma política local, mas eu costumo falar, né, o que acontece aqui na Amazônia é afetado por decisões em Brasília, em São Paulo, em Londres e Nova York. Então, você tem que atuar nesses vários níveis, cobrando, mostrando informação, tentando influenciar para que o que volte para a Amazônia seja benéfico para a região. Muito legal, esse é o Paulo Barreto, ele é pesquisador do Amazon, e uma discussão muito boa hoje no Dia Mundial do Meio Ambiente, importante discussão hoje, colocando a Amazônia no centro desse processo. Olha só, gente, o programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da UNAM, que tem também um projeto de extensão, que tem também 8 anos, que é o site internacional da Amazônia. Com o site internacional da Amazônia, a gente quer formar futuros pesquisadores e aproveita também para divulgar, para colocar para a sociedade como um todo aquilo que é produzido de conhecimento dentro do curso. O site internacional da Amazônia vai ser divulgado agora pela Giovana Ramos. Tudo bem, Giovana? Oi, professor, tudo bem? Então, durante a semana temos uma programação repleta de artigos acadêmicos, de vídeos, de outros quadros também que são muito importantes, como o do Informado, o Papo de Acadêmico e o Interdicas. E o quadro de guerras também, e entre outros quadros que são importantes. Durante a semana vamos ter 3 artigos imperdíveis. Segunda-feira teremos o artigo do Igor Cardoso, já internacionalista, que é sobre as Olimpíadas de Tóquio e os interesses do mercado. Na quarta-feira teremos o texto da Nayara Machado, do 7º semestre, sobre as eleições em Israel, fim da era Netanyahu. E, por fim, na sexta-feira, teremos o texto da Camila Neres, do 1º semestre, sobre o direito dos animais, uma questão de amor. E para vocês acompanharem todos esses nossos artigos e mais quadros que nós temos também, é muito fácil e rápido. No Instagram e no Twitter somos o @Inter da Amazônia e no Facebook e no YouTube somos o Internacional da Amazônia. O nosso site está disponível em todas as nossas plataformas. A Giovana está falando do site internacional da Amazônia e tem um quadro que é muito legal, que é todo dia a gente faz uma pesquisa de notícia, né, Giovana? Explica para a gente como é que funciona esse quadro. Sim, é o Durma Informado. Todos os dias a nossa equipe prepara um compilado de notícias internacionais e faz isso em forma de post nos stories. Então, é muito bom, porque a gente fica sabendo da notícia do mundo bem fácil e rápido, que é por esse compilado de notícias que a gente tem. E é um dos quadros mais promissores que nós temos no Internacional da Amazônia. Legal, Giovana. Eu recebi essa semana um elogio de uma professora, doutora da Comissão de Relações Internacionais da OAB, dizendo que ela agradece muito esse trabalho, porque faz com que ela fique por dentro do que está sendo dito no mundo todo. Então, eu quero agradecer, inclusive, à equipe do site e ao pessoal que batalha pesado para colocar no ar uma série de conteúdos. Giovana, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, professor. Até a próxima, gente. Legal, essa foi Giovana Ramos, do site internacional da Amazônia. Paulo, nós estamos quase encerrando o programa, e eu queria, além de agradecer a tua presença aqui, agradecer inclusive a Fernanda, que é a assessora de imprensa que fez todo o encaminhamento, agradecer a Márcia Lima, que me deu esse contato, te agradecer muito por ter enriquecido a nossa discussão, colaborado com o programa e, acima de tudo, fazer com que essas discussões acabem gerando novas reflexões para aqueles que estão nos acompanhando. Te agradeço muito, viu? Obrigado pela oportunidade, gostei muito. Acho que aí fiquei contente aí de ver vários jovens, né, envolvidos no programa, isso é bem legal. E quanto mais, né, tem essa energia e envolvimento, a gente pode avançar mais rápido. Legal, olha, o Paulo do Amazon vai ficar, em outras vezes, com certeza será convidado, porque é uma discussão que não vai terminar agora, não é porque hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente que termina. Essa é uma discussão que vai continuar e isso, com certeza, vai fazer muito bem para todos nós. Temos 2 comentários antes de terminar o programa. Eduardo, ponha para a gente, por favor. Vamos ver, então. A Dorilene Mello está dizendo boa tarde, professor Mário Tito Almeida e demais companheiros. Obrigado, Doris, muito obrigado pela participação. A Ângela Santos está dizendo parabéns pela excelente discussão e de muito aprendizado em data tão importante. Obrigado. Quero agradecer, então, a equipe que está fazendo o programa comigo, a começar de Maria Clara Madorra. Obrigadíssimo, viu, Madorra, pela sua participação no Globalizando.
Eu que agradeço, é um prazer, como eu sempre digo, estar aqui, principalmente nessa data tão especial, mas não só na data, né, nos tempos também que a gente vem vivendo, um tanto sombrios, mas vamos juntos, vamos para frente. Obrigada ao Paulo, obrigada a toda a equipe e a todos os nossos colegas, né, que fazem isso aqui possível. Obrigada a você que acompanha a gente sempre aqui. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, no @Programa Globalizando. Valeu! Valeu, Maria Clara. Érica Nascimento, muito obrigado. Você que está em Castanhal, né, Érica? E aí está presente com a gente. Obrigado, Érica. Eu que agradeço, professor, mais um dia aqui no programa Globalizando. Adoro participar das lives. Obrigada, Paulo, toda a equipe, a todos que estão nos assistindo. Lembrem de seguir a gente lá no Facebook, Programa Globalizando. Legal, Érica. E vamos atravessar o oceano, vamos para a Mãe Pátria. Então, Emi, obrigado pela participação. Você que está em Lisboa, muito obrigado por fazer parte da nossa equipe e também continua sendo a nossa enviada especial na Europa, né? Exatamente. Eu que agradeço, professor. É sempre um prazer estar aqui. O Paulo, foi uma participação incrível. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a gente hoje. Não esqueçam de curtir a gente no Twitter, que é @pglobalizando. E a partir de segunda-feira, essa live vai estar disponível em todas as nossas plataformas digitais, além da reprise no sábado, às 9 horas, na Rádio Nama 105.5 FM. Legal, e agradeço também a internacionalista Luísa Veiga, que participou, ela que é a líder da equipe de playlist. Luísa, muito obrigado. Obrigada, professor Tito. Obrigada, professor Paulo, pela participação no nosso programa. A gente fica muito feliz em recebê-lo aqui. E Érica, também a Amadorra, vocês estão de parabéns. Mais um programa muito bom apresentado por vocês. A vocês que estão acompanhando mais essa live, mais esse programa, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Ou pelo Facebook, pela Rádio Nama, pelo Spotify. Dá follow em todas essas redes sociais. E também acompanhe a nossa playlist, que vai estar disponível a partir de amanhã. Pesquisar Programa Globalizando. Legal, Luísa. Eu quero agradecer muito ao Eduardo Oliveira, que esteve na direção, na transmissão aqui do nosso programa. Foi o suporte da Natália Yuki, a cronometragem do nosso programa para dar tempo certinho para a Emi não ter que cortar muito, é da Ágata Abreu. Nas mídias esteve Cauene Biapina. E olha só, gente, no próximo sábado, 12 de junho, vamos fazer um programa especialíssimo. Nós vamos falar sobre o direito dos animais. 2 pontos. Uma questão de amor. É Dia dos Namorados e a gente vai falar de animais. Que bom falar desse direito dos animais. A nossa equipe de mídias vai fazer toda uma ação ao longo da semana. Quem sabe o seu pet não pode aparecer também nas nossas mídias, né? Então, muito obrigado. Você pode acompanhar a gente no próximo sábado. Não se esqueça que nós temos o nosso Globalizando News todo dia na Rádio Nama, com notícias internacionais. E o programa vai estar disponível, como falou a Emi, em várias plataformas. Eu quero agradecer muitíssimo a quem participou. Fique sempre ligado com a gente, porque aqui no Globalizando você fica por dentro do que acontece no mundo. Tchau, pessoal.